Olá pessoal, Joé de São Paulo. Nós estamos nesses dias falando sobre a possibilidade e a capacidade que nós temos de criar caminhos neurais e alguns deles levando-nos a caminhos que na verdade nos destroem e destroem aqueles que convivem conosco. Nós lembramos aqui do apóstolo São Paulo, um seguidor de Jesus Cristo, que disse que o que eu não gosto, ou seja, o que eu odeio, é exatamente aquilo que eu faço. Bem, hoje eu queria mostrar um fato que aconteceu com a minha cadela, aqui em casa, para a gente pensar um pouco sobre esse descontrole que nós temos e que, vez ou outra, nos domina de alguma forma. Até lembro de uma frase que a minha avó e a minha mãe sempre dizem, que é: o peixe sempre morre pela boca. Vamos ver sobre isso hoje? Vem conosco! Outro dia os meus cachorros fugiram e entraram numa mata que tem aqui perto de casa. Na manhã seguinte eu saí muito cedo e eles ainda não tinham voltado. Eu já fiquei meio preocupado, porque da última vez que aconteceu isso eu tive alguns problemas. Quando eu cheguei à tarde, eu os encontrei. Eles estavam, como a gente diria lá no interior, na Bahia, meio ressabiados, tentando se esquivar, se esconder. A Biba e o Lion, que são os dois mais velhos, estavam cheios de espinhos por todo o corpo. Durante a noite anterior, provavelmente eles lutaram contra um ouriço, um porco-espinho, e, enfim, os mais novos ficaram intactos, ilesos, mas os dois mais velhos estavam cobertos de espinhos. Eu passei o resto daquela tarde tentando tirar os espinhos do Lion e da Biba, mas ela tinha um agravante. Ela mordeu o porco-espinho e tinha espinhos não só pelo seu corpo, mas também na sua boca e até dentro da garganta e prendendo a sua língua. Eu tentei tirar o máximo de espinhos, mas ela gemia muito e a dor era tão grande que ela não permitia que eu tocasse na região do rosto nem da sua boca. Como já fazia mais de um dia e ela não estava conseguindo nem comer nem beber nada, ela estava com muita sede e começou a definhar por conta disso. Tentou beber água, mas não conseguia, e eu então levei no veterinário urgentemente. Ela ficou lá para fazer a cirurgia e no dia seguinte ela voltou para casa, depois de ter passado pela cirurgia para retirada dos espinhos todos. Apesar do susto e do gasto financeiro, ela ficou bem. E sempre que eu me lembro disso, eu me desperto para um fato que muitas vezes agimos exatamente dessa forma. Nós criamos caminhos neurais, instalamos maus hábitos em nós, que na verdade só vão nos tirando da segurança, que só vão nos levando para lugares perigosos e nos colocar completamente expostos a isso. A minha cadela não tinha muita noção e então deixou-se dominar pelo seu instinto. E nós, muitas vezes, mesmo conscientes dos riscos, nos expomos. Alguém que instalou maus hábitos de vícios, por exemplo, quer de drogas lícitas ou ilícitas, sabe muito bem, tem noção do perigo a que está exposto. É um risco constante de morte. E eu encontro muita gente nessa situação e eu penso que isso tem muito a ver com a minha própria missão pessoal. Se a gente pensar que os meus 4 cachorros, né, 2 deles estavam ilesos, saíram intactos dessa situação, quer por medo ou por algum instinto de preservação da vida. Esse instinto de preservação da vida superou, inclusive, esse instinto de domínio de território. Mas os 2 mais velhos não. Os 2 mais velhos se sujeitaram. E o engraçado também é que o Lion, o meu cachorro branco, quando ele foi atingido pelos espinhos do ouriço, ele recuou. Ele foi embora. Enquanto a Biba, até por ser a mãe deles e, enfim, talvez tenha um senso maior de responsabilidade, de instinto de cuidado deles, avançou mais e mais, tentando engolir o porco-espinho. E talvez você conheça alguém que esteja numa situação assim, ou até mesmo seja você que, depois de ter tocado, por exemplo, as drogas, tem instalado um mau hábito, ao invés de fugir das primeiras consequências ao senti-las, foi
adentrando, foi tomando cada vez mais interesse por isso, e como a gente diz, foi com toda a sede ao pote. Agora, instalado os maus hábitos, alguns passos serão necessários, como eu pude perceber nessa minha história aqui com os meus cachorros. Primeiro é assumir o erro e enfrentá-lo. Como eu disse, quando eu cheguei, os meus cachorros estavam ressabiados e tentando disfarçar que tinha acontecido alguma coisa errada. Talvez por medo da repreensão que eu iria lhes dar, para que nós consigamos, depois de instalado o mau hábito, depois de instalado o vício, o erro, agora é preciso assumir, enfrentá-lo, para que possamos vencê-los. Depois, aceitar que sozinho não é possível. Eu fiquei durante alguns minutos olhando a minha cadela, e como ela estava muito irritada com todos os espinhos na boca e no corpo, ela tentava com a pata mesmo tirar de todas as formas. Só que a gente sabe que o espinho do ouriço, ele tem um veneno que o faz, mesmo depois de solto do próprio animal, ele ir penetrando na pele daquele a quem ele atingiu. Enfim, cada vez que a minha cachorra tentava tirar o espinho, mais ele penetrava na sua boca, no seu rosto, no seu corpo inteiro. É necessário assumirmos que sozinhos a gente não consegue escapar desse mau hábito. E pode ser que cada vez que a gente tente, piore ainda mais. Quais são as minhas sugestões? Primeiro, ajuda familiar. Havia aqui em casa mesmo alguém que quisesse cuidar dela. Alguém que quisesse tirar aqueles espinhos dele. Eu sei que nas famílias onde se encontram essas pessoas, é possível encontrar pessoas também prontas, porque ali há um amor muito mais verdadeiro, muito mais pronto para ajudar. E depois, claro, uma ajuda profissional. Quando eu percebi que chegou o meu limite, que eu não conseguiria mais tocá-la, que eu não conseguiria mais ajudá-la como família, como o dono dela, eu tive que levá-la para um profissional, levar para alguém que de fato tivesse estudado, estivesse preparado para cuidar daquela situação de uma forma muito mais assertiva, e foi o que eu fiz, levando-a a um veterinário. Se a gente pensar que, claro, no caso de uma droga ilícita ou lícita, é preciso então buscarmos terapeutas, buscarmos até mesmo psiquiatras, enfim, de sorte que a gente consiga ajudar nesse momento mais difícil, para que se chegue a um estado de recuperação. E é claro, há um tempo. Neste tempo é preciso ter muita coragem, muita disposição e muita decisão para chegarmos a uma instalação de novos e bons hábitos. É isso aí, pessoal. Estamos aqui tentando aprender com as situações da vida e de alguma forma compartilhar com vocês acerca desses conhecimentos, enfim, acerca desses aprendizados. Se esse vídeo fez sentido para você, curta aí e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal Joia de São Paulo no YouTube, no Facebook e na Dracma Perdida. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Tchau. Tchau, Biba.